A paz de Cristo na sua vida. Nós estamos falando nesses tempos a respeito da oração do Pai Nosso. A oração mais conhecida do mundo cristão. A mais falada, a mais amada. Nós encontramos esse texto dessas orientações de Jesus, desses ensinos de Jesus, no Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 6. Mas, antes de Jesus, ele falar a respeito da oração para os seus discípulos, Jesus dá algumas orientações. E Jesus, ele trata dessas orientações para que nós possamos fazer uma oração com sinceridade. Em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 5 em diante, ele vai dizendo como nós deveríamos fazer, como seus discípulos daquela época deveriam fazer e como nós devemos fazer hoje. Ele diz assim, verso 5: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos, para eles não serem como os religiosos da época, que eles faziam aquilo para que as pessoas vissem eles fazendo. Eles buscavam o reconhecimento das pessoas. E Jesus Cristo diz, olha, eles estão conseguindo, eles já receberam a recompensa. Mas ele continua, verso 6. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no céu. E o seu Pai que está em secreto vê e o recompensará. Jesus aqui também está dando essa orientação para nós, porque certos assuntos, eles precisam ser tratados na intimidade. É assim que nós fazemos quando nós temos um problema, seja com o filho, seja no relacionamento, ou seja no trabalho. Nós procuramos um amigo para compartilhar com ele aquele problema. Nós queremos dividir aquele problema com aquele amigo. E Jesus aqui está nos ensinando que o nosso Pai Celeste é o nosso amigo também das confidências. É o nosso amigo que nós podemos chegar a ele, esse Pai amoroso, abrir o nosso coração e expor as nossas dificuldades. Jesus está orientando aos seus discípulos porque Jesus está dizendo aqui, olha, vá para o seu quarto. Porque Jesus também orou muitas vezes em público. Mas, entretanto, Jesus orou muitas vezes sozinhos. Nós encontramos várias partes da sua vida que algumas noites ele ia para o monte, para o deserto, ali para orar. Mas Jesus, ele ia para esses lugares porque ele não tinha casa. E é um texto que nós encontramos aqui no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e no versículo 20, quando uma pessoa, depois que Jesus curou várias pessoas, então um homem que ali estava disse para ele, mestre, eu te seguirei para onde você for. Mateus 8,19. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde para aquele homem, olha, o que você está procurando eu não posso te dar, eu não tenho. Eu não tenho riqueza, eu não tenho poder para te dar, nem casa eu tenho. É isso que ele diz no versículo 20. Respondeu Jesus, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus, ele ia para o deserto, primeiro porque quando ele estava na casa de Simão Pedro, ali em Cafarnaum ou em outras casas, ele estava sempre cercado de gente. Então ele não podia ter um momento de intimidade com seu pai. O momento onde ele pudesse abrir o seu coração e expor as suas angústias, os seus sofrimentos, a rebeldia daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Então Jesus orienta aqui os seus discípulos, como nós falamos, olha, orem assim, primeiro, vão para os seus quartos e ali você abra o seu coração, porque o seu pai que está em secreto, ele já conhece, mas ele quer que você fale.
Então, depois disso, Jesus ensina como a orar. É a partir do versículo 9. Vocês orem assim, Mateus 6:9. Pai nosso que está no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero hoje tratar do versículo 10, que diz assim: seja feito a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Todos nós, ou todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que oram o Pai Nosso, elas não conhecem ou não sabem a vontade de Deus. E como é que nós podemos dizer para Deus, seja feita a tua vontade, se nós não conhecemos a vontade de Deus? E a vontade de Deus nós encontramos na sua palavra, na Bíblia. Quando Deus tirou o povo do Egito, no capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus ali se apresenta e ele diz para Moisés a respeito daquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles refletem o caráter do próprio Deus. Então ali Deus vai dizendo como é que ele queria que aquele povo vivesse. E isso serve para todos os cristãos em todas as épocas. O cristão não deve roubar, o cristão não deve matar, o cristão deve adorar somente a Deus. Então todas essas coisas, elas são a vontade de Deus. Mas nós podemos dizer que Deus, ele tem uma vontade universal, uma vontade para todo mundo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz no capítulo 2 e no versículo 3 e 4. Eu peço que você, eu tenho dito que você anote essas porções da palavra de Deus, para que depois você confira com a sua Bíblia. Não importa a tradução que você tenha, seja ela de qual seja a tradução, mas você vai encontrar esses textos desta forma que eu estou usando essa tradução. E esse capítulo 2 da carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo dá umas orientações que são muito pertinentes para essa nossa época. Versículo 1, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deus aqui está dizendo para que a gente deva orar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, por todas as autoridades, pelos ministros do Supremo. Que coisa extraordinária, Deus mandando a gente orar. Orar por esses homens, para quê? Para que eles tenham uma vida tranquila, até porque esses homens também um dia vão se sentar diante de Deus e prestar conta, assim como eu e você, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas a partir daí nós temos aquilo que nós podemos pensar como uma vontade universal de Deus, ou uma vontade de Deus para todas as pessoas, para todo mundo de uma forma geral. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Salvação, na realidade, é quando o ser humano, ele reconhece da sua fragilidade e reconhece do poder de Deus, ou reconhece, digamos assim, também da sua teimosia. Ele reconhece da sua teimosia, então ele diz assim: Deus, o Senhor tem razão. A sua forma, a sua vontade, que é a oração de Jesus, é que é a certa, é que é a melhor. O apóstolo Pedro, ele, no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 9, ele também fala a respeito da vontade universal de Deus. Versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa nós podemos dizer que é a vontade universal de Deus, a vontade de Deus para todas as pessoas, que as pessoas se arrependam, que as pessoas reconheçam Deus e permitam que Deus, como na oração que Jesus fala, venha o teu reino. Quer dizer, Deus domine o meu coração, Deus domine as minhas ações, para que Deus possa reinar em mim.
Porque quando Deus reinar em mim, aí a vontade dele será feita. Então essa é a vontade que Deus deseja para todas as pessoas. Mas Deus também, ele tem uma vontade individual para cada ser humano. Então cada pessoa, ela tem uma vontade individual. E que vontade individual é essa que Deus deseja para você, que deseja para mim na oração de Jesus? Seja feita a tua vontade. O apóstolo Tiago, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só a religião verdadeira, ou então aquela pessoa que diz que adora a Deus, que é um religioso. O apóstolo Tiago diz assim: olha, você vive no mundo corrompido, no mundo em sofrimento, então Deus deseja que você cuide dos que sofrem. Naquela época eram mais órfãos e viúvas, e que você também não se corrompa. Você não permita que o sistema, como nós falamos nesses nossos tempos, lhe corrompa. E Jesus, ele usa uma palavra assim mais forte, quando ele fala a respeito disso, nesse mesmo Sermão do Monte. E Jesus, quando vem dando as orientações, antes de começar a oração do Pai Nosso, ele diz para os seus discípulos, no capítulo 5 de Mateus, que nós estamos meditando, e no versículo 13, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Jesus aqui está dizendo: olha, vocês vivem em uma sociedade em degradação, em uma sociedade corrompida, mas como falou Tiago, o que Deus gosta é que vocês não se corrompam. E Jesus aqui está dizendo: olha, vocês são o sal. E ele segue dizendo: olha, se o sal perdeu o sabor, ou seja, se o sal perder sua pureza, se o sal se corromper, se o sal se misturar, ele diz assim: olha, aí perdeu a sua função. Então, Jesus diz para nós: olha, vocês são o sal da terra. Vocês não podem se corromper, mesmo vivendo em meio a uma sociedade ímpia e imoral. Então esse é o primeiro ponto: seja feita a tua vontade, que o meu coração não seja corrompido, e como disse Tiago, que eu seja solidário, que eu faça misericórdia para esse tempo de sofrimento, com os desempregados hoje, com os que perderam seus queridos, com todas essas pessoas. É isso a religião que Deus aprova. Esse é o primeiro ponto: não se corromper. O segundo ponto da vontade de Deus para a nossa vida é que nós não guardemos em nossos corações as amarguras, as frustrações. Muitas pessoas, elas têm um apreço muito especial pelas suas amarguras, pelas suas frustrações. Elas têm um carinho por aquela amargura e elas não querem se livrar daquela amargura, querem continuar sofrendo por aquilo ali. E nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque essas coisas elas fazem muito mal para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. Jesus também dá essas orientações no Sermão do Monte que nós estamos lendo, e a oração do Pai Nosso faz parte do Sermão do Monte. E no capítulo 5, e no versículo 44, ele diz assim: olha, mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Jesus aqui está dizendo para os seus primeiros discípulos judeus, porque no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ou seja, machucado por machucado, pancada por pancada. Então Jesus aqui está dizendo: olha, vocês precisam viver com uma nova realidade. Então ele diz: olha, orem por aqueles que o perseguem. E veja que coisa extraordinária se nós seguíssemos essas orientações de Jesus, se nós orássemos pelo aquele nosso chefe, ou pelo aquele nosso amigo de trabalho, por aquela pessoa do seu relacionamento que lhe persegue. Jesus aqui está dizendo: olha, isso aí que teria mais valor, teria mais ação do que se você ficasse dando o troco, como nós falamos.
Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos dá uma orientação que é extraordinária. Hebreus 12, eu vou ler o 14 e 15. Ele está dizendo: esforcem-se para viver em paz. Veja só, quando nós fazemos uma junção, quando nós juntamos aquelas palavras de Jesus com essas palavras que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus, que Jesus diz: olha, orem pelos seus inimigos, não retribua a maldade que ele faz com vocês. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo aqui: olha, esforcem-se. Então isso precisa de um esforço. Isso precisa de um esforço, de um poder espiritual no nosso coração. Porque o nosso desejo é de dar a vingança. O nosso desejo é de dar o troco. O nosso desejo é de ir à forra. Mas ele está dizendo aqui: olha, esforcem-se para viver em paz com estas pessoas. E no versículo 15 ele diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essas palavras, elas são extraordinárias para nós, porque está dizendo aqui para nós o seguinte: olha, se nós guardamos raiz de amargura, essa nossa amargura, ela vai contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos um tempo em que muitas das relações, elas findam. Agora você imagine se você terminou uma sociedade, ou você fez um negócio que não deu certo com um amigo, ou você foi uma traição, uma frustração, um machucado, e você todos os dias, no café, no almoço e na janta, você reunido com a sua família, você traz aqueles problemas, você traz aquelas dificuldades. Ou então você não tem outro assunto para conversar com as outras pessoas, você não tem alegria para falar com as outras pessoas. O escritor está dizendo: olha, isso aí vai formando raiz. E essa raiz, ela vai levando a contaminar outros. E quantos filhos que são contaminados pelas amarguras dos pais? Quantas pessoas que são contaminadas pelas amarguras daqueles que estão ao nosso redor? Mas a palavra de Deus aqui para você e para mim, Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer isso para a minha vida. Porque nós não temos estrutura, e não é o desejo de Deus que nós vivamos amaciando, acalentando, guardando essas frustrações da vida. Mas Deus deseja que o nosso coração ele seja enchido com a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Então, a primeira vontade de Deus é que você não se corrompa em meio a um sistema corrompido, em meio a um sistema corrupto. A segunda vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que você não viva guardando, você não tenha no seu coração uma caixa especial, um segredo que só você sabe, mas que você expõe para todas as pessoas, as suas frustrações da vida, os seus machucados da vida. Então, por você não ter estrutura e essa não ser a vontade de Deus para a sua vida, encha o seu coração de coisas boas, encha o seu coração das coisas alegres que estão ao seu redor. Eu gosto de falar que aqui em Manaus nascem 105 pessoas todos os dias. Mas, entretanto, nós não falamos dessas pessoas que nascem, mas nós falamos dos 25 que morreram ultimamente, dos 18, dos 15 destas pessoas. O nosso coração não pode ser enchido só destas coisas. Essa geração que vai chegar é uma geração que precisa de esperança, que precisa de alguém que fale para elas: olha, o mundo é bom e viver com Deus é melhor ainda. Nós não podemos encher o nosso coração de mágoas, de frustrações, de amarguras. Então esta é a segunda vontade de Deus para a nossa vida. Mas existe mais uma terceira vontade de Deus, e eu vou ficar só com essa terceira. Em uma outra oportunidade falarei de outras mais. Deus não quer que você viva com medo. Deus não deseja que você viva com medo. Nós vivemos um tempo em que a sociedade, o medo é a ordem do dia. É a ordem do dia. Mas o desejo de Deus não é que você viva com medo. E as pessoas, nós estamos num tempo aqui em Manaus em que muitas pessoas estão sendo vacinadas. E eu vejo pessoas chorando quando tomam a vacina, emocionadas porque tomaram a vacina. Porque também na nossa mente nós achamos que a vacina vai resolver todos os nossos problemas. A vacina, ela pode nos ajudar a viver um pouco mais.
Mas só Deus tem poder de, se você seguir as orientações de Jesus, ir para o seu quarto e colocar as suas frustrações, colocar os seus machucados, colocar as coisas que lhe atormentam e você colocar para Deus: Deus, me ajuda. Deus, eu não tenho condições de resolver essas coisas. Eu preciso resolver essas coisas com aquelas pessoas. Porque a vacina, e tem aquelas pessoas que, os portadores, digamos assim, das notícias que não são tão boas, dizem o seguinte: fulano tomou a vacina e morreu. Então aquilo já causa pavor em tantos. Mas Jesus aqui nos diz uma palavra extraordinária, aqui no Sermão do Monte mesmo, no capítulo 6, no versículo 27, que ele diz o seguinte, 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, poderá acrescentar uma hora da sua vida? Jesus está dizendo, olha, nos versículos anteriores, não se preocupem. Coloque a vida de vocês diante de Deus. Coloque a vida de vocês para aquele que sabe cuidar. E é isso que ele encerra esse capítulo no versículo 34, que ele diz o seguinte: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Jesus aqui está dizendo, olha, o amanhã vai chegar. E amanhã nós vamos ter os nossos problemas para resolver. Então não sofra por antecipação. Não sofra pelo passado, pelas amarguras, por todas as frustrações que você já teve. Perdoe, que vai ser um assunto da nossa próxima meditação, e toque sua vida com alegria. Então Jesus aqui está dizendo, olha, não viva com medo, não viva ansioso, não viva desta forma. O discípulo de Jesus, o mais agitado, o mais ansioso, o mais cabeça quente era Pedro. Mas Pedro, depois de um tempo, digamos assim, na sua velhice, ele foi compreender que era a vontade de Deus que era boa, que é a vontade de Deus que é a certa. Então ele aprendeu a controlar a sua ansiedade. E na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 7, ele dá um conselho para você e para mim. Ele diz assim, olha, lance para ele, ou seja, para Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, nós devemos chegar para Deus. E da forma que Jesus colocou, vá para o seu quarto, vá para um momento sozinho ali, abre o seu coração, chore diante de Deus. Diz assim, pai, eu não sei resolver isso. Pai, eu não tenho condições de resolver essas coisas. Me dê estrutura. Eu não quero viver, pai, amargurado. Eu não quero viver com ansiedade, mas eu quero viver cada dia alegrando-me e adorando ao Senhor. Que a tua vontade seja na minha vida. E Deus não quer que você viva amargurado. Resumindo, as 3 coisas que nós não podemos viver, que é a vontade de Deus. Primeiro, que você viva no mundo corrompido, mas que você não se corrompa. Segundo, que você não guarde as suas amarguras, as suas frustrações, aquelas coisas que não deram certo na sua vida. Siga a vida, entregue isso para Deus. Quem lhe machucou, entregue para Deus. E terceiro, que você não viva com medo, mas que o seu coração confie sempre em Deus, que Deus tem poder de cuidar de nós. Deus sabe cuidar de nós como um pai amoroso. E aqui quero dar uma palavra para você que perdeu seus queridos nesse tempo. São tempos que nós também temos perdido muitos amigos. Mas nesse tempo, você precisa confiar que Deus vai consolar o seu coração. E a minha oração por você é que esse tempo de luto, esse tempo de sofrimento, ele seja breve. E que você possa encher o seu coração com saudade daquele querido que partiu, mas uma saudade alegre. Lembrando dos momentos bons, lembrando dos momentos que vocês riram, lembrando dos momentos que vocês estiveram juntos. Porque certamente, aqueles que partiram com o Senhor, segundo diz a sua palavra, esses também já receberam a sua recompensa. Esses estão sendo cuidados pelo Pai. Que Deus nos abençoe.